viram o terremoto e tudo o que havia acontecido. Ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Muitas mulheres que ali estavam observando de longe, Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe do filho de Zebedeu. Oremos ao nosso Deus. Bendito Deus, eterno, poderoso, santo, excelso e grandioso Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, te louvo, te agradeço por tudo o que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Deus, por esse momento ímpar, esse momento de virmos à casa do Senhor, a casa de oração, para que nós possamos cultuarmos ao Senhor. Deus, obrigado por cada um que aqui está. Obrigado pelos que ficaram em casa. Obrigado por tudo o que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Deus, pela tua palavra, pelas pessoas que já louvaram, que a devocional, a palavra que foi lida, e agora por esta, Deus, por ter falado conosco mais uma vez. Deus Santo, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, te peço perdão pelos pecados que eu vi, que eu cometi e os que eu não vi. Deus, ilumine a minha mente. Usa-me, Deus, como um canal de transmissão da tua palavra. E leva a mesma, Deus, a cada coração que aqui está, a cada pessoa que vai ouvir esse sermão pelo YouTube, para que eles possam, Deus, entender o teu evangelho, e nesse tempo, na atualidade, que é um momento de apostasia, nós possamos aprendermos do Senhor e vivermos de conformidade do teu evangelho. Assim, Deus, te peço, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus por tudo o que Ele tem feito por nós. Irmãos, hoje está um pouco quente. Na verdade, há alguns dias tem ficado cada vez mais quente. E hoje também, aqui em cima, que é um pouco mais baixo, é um pouco mais quente do que onde vocês estão. E eu que estou de terno, sinto bem a quentura. Mas como dizia um colega meu, quanto mais quente, melhor. O negócio pega logo fogo. Um colega meu dizia que gostava de pregar em igreja quente, porque fechava as portas, ligava os ventiladores e pegava logo fogo. Eu disse, mas não tem quem aguente não. Aí a pessoa vai morrer. Oxi. Infelizmente, irmãos, essa é a ideia de algumas pessoas em relação ao que é o fogo do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo não tem nada a ver com isso, é fogo, calor mesmo. E esse calor aí não é muito bom não, porque a pressão sobe, dependendo da pessoa, ocasiona outras coisas. Irmãos, estou fazendo a exposição do Evangelho que segundo escreveu o apóstolo Mateus. E vocês que estão praticamente, na verdade, todos que aqui estão, são frequentes à igreja, dificilmente os que aqui estão, vocês não estão aqui nas exposições, não estiveram aqui nas exposições que foi feito do Evangelho, que segundo escreveu o apóstolo Mateus. E tem acompanhado, graças a Deus, tudo o que aconteceu com Jesus, desde o início, aonde Jesus Cristo nasceu, a infância de Jesus, os poucos detalhes que tem sobre a infância de Jesus. Também aprendemos bastante no Evangelho de Mateus acerca do ministério terreno de Jesus, desde o seu batismo lá no Rio Jordão pelo profeta, o último dos profetas, o João Batista,
e assim depois toda a história, todo o desenrolar do ministério de Jesus. E chegamos até o momento onde a Bíblia Sagrada vai nos falar acerca da prisão de Jesus, dos julgamentos irregulares que Jesus ele passou, e hoje nós iremos estudar a perícope que fala sobre a morte de Jesus. Morte essa que nós temos aprendido, graças a Deus, que foi uma morte substitutiva. Essa palavra, acredito que é bastante conhecida para a nossa igreja, porque quando nós damos os estudos nos lares, nas casas, no caso eu, diácono Josivaldo, diácono Gilberto, na época ainda o presbítero Oséias era dirigente aqui da congregação, existe um dos estudos é a morte substitutiva de Cristo. Infelizmente, muitas pessoas, eles não sabem o que é a morte substitutiva de Cristo. Na verdade, é até uma palavra estranha. Algumas vezes, infelizmente, digo isso, triste, o desprazer de ouvir da boca de pessoas que são crentes, que não sabem o que é a morte substitutiva de Cristo. Isso aí, na verdade, apenas demonstra o tipo de cristianismo que nós estamos vivenciando hoje. Um cristianismo que não tem Cristo. Um cristianismo que é completamente distanciado dos ensinamentos neotestamentários. E hoje iremos aprender acerca da morte substitutiva de Cristo. O versículo 41 do capítulo 27 do Evangelho que segundo escreveu o apóstolo Mateus, diz assim: da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo, e é o rei de Israel? Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou o filho de Deus. Igualmente os insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. O versículo 45, ele diz assim: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Irmãos, nas traduções que é bastante comum, um exemplo, na Assembleia de Deus, usa essa tradição que é Almeida, revista e corrigida, entre os reformados, as igrejas de linha reformada, é bastante comum eles usarem a tradução Almeida, revista e atualizada. Tanto a tradução Almeida, revista e atualizada, como Almeida, revista e corrigida, elas trazem aqui, quando fala, e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Vai dizer que da hora sexta, que é meio-dia, às 3 horas da tarde, que é a hora nona. Portanto, nessas traduções aí mais antigas, vai estar escrito que das 3 horas, da hora sexta à hora nona, que na NVI e nas traduções mais contemporâneas, já traz o horário de acordo com, de acordo com o sistema de horário que nós temos hoje, no nosso continente e especificamente do nosso conhecimento. Portanto, houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, palavras aqui em aramaico, que significa: meu Deus,
por que me abandonaste? Irmãos, o texto sagrado agora vai nos ensinar que por volta das 3 horas da tarde, Jesus, ele bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Acredito que os irmãos que aqui estão, vocês lembram muito bem, que quando eu estava aqui fazendo a exposição do Evangelho que segundo escreveu o apóstolo Mateus, e especificamente na perícope onde Jesus estava orando no jardim do Getsêmani, e Jesus algumas vezes, ele ora a Deus, pedindo a Deus que, se possível, Deus passasse dele o cálice. O mesmo Jesus, ele nessa oração, ele diz, mas seja feita a tua vontade. Eu já escutei algumas vezes, algumas pessoas dizerem que Jesus, ele estava com medo da morte ali. Ele estava com medo do sofrimento que estava para acontecer com ele. Isso eu escutava muito no início da minha fé, ou seja, quando ainda era novo convertido. Todavia, com o passar do tempo, e também estudando as Escrituras, nós iremos aprender que não é bem isso que a Bíblia Sagrada nos ensina. Jesus, ele em momento algum, ele teve medo, ou pensou em desistir da missão que ele, juntamente com a Santíssima Trindade, eles tinham planejado. Jesus sabia realmente tudo o que iria acontecer com ele. Jesus tinha plena certeza do sofrimento, do castigo que o esperava. Mas a ideia aqui, irmãos, é o seguinte: lembra que Jesus falou, se possível, passa de mim esse cálice. O cálice que Jesus ele estava se referindo era exatamente a ira do Deus Todo-Poderoso. Nós que já conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Entretanto, o homem pecou, afastou-se de Deus, e automaticamente toda a humanidade que nasceu de Adão, nasceu condenada em seus pecados. Merecíamos a morte, e era o que estava guardado para nós. Todavia, servimos a um Deus, ou temos um Deus Criador, que não deixou desamparado as suas criaturas, que não deixou desamparado e condenado ao inferno, mesmo desobedecendo esse Deus, e ele enviou o Cristo. Só que esse Deus que é perfeito, que é criador, que é santo, que é amoroso, que é justo, ele no seu amor, na sua justiça, a justiça de Deus reage de uma forma com o pecado do homem, que o homem, ou seja lá anjo, seja lá o que for, tem que ser castigado. E esse castigo que era para ser lançado sobre nós, a ira de Deus, ela foi lançada aqui na pessoa de Jesus. A Bíblia, ela vai nos ensinar claramente que o salário do pecado é a morte. Portanto, todos quantos são pecadores, eles têm como salário e pagamento do seu trabalho, do seu desserviço ao pecar, a morte. Mas qual era o pecado de Jesus? Portanto, Jesus não poderia morrer.
mas ele entregou-se voluntariamente como sacrifício vivo a Deus, para que nós viéssemos termos vida. Irmãos, nesse momento aqui, quando Jesus ele ora a Deus, Eloi, Eloi, lama sabachthani, palavras aqui em aramaico, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Naquele exato momento ali estava sendo derramado sobre a pessoa de Jesus Cristo toda a ira de Deus. Todos os pecados da humanidade que pecaram desde Adão, da desobediência de Adão, do primeiro homicida que foi Caim, até o último homicida, estuprador, homossexual, assassino, mentiroso, prostituta, prostituto, até o último trapaceiro que irá nascer nessa terra, o castigo que estava para ser sobre eles, para ser sobre nós, foi derramado sobre Jesus aqui. É diante disso que Deus, ele abandona Jesus no Calvário, porque aquele que é santo, que é perfeito, que não tem mácula, que não tem mancha, que nem sequer em pensamento pecou, que faz parte da Santíssima Trindade, foi lançado sobre ele os pecados de Romualdo, e quantos pecados que nem eu tenho a mínima ideia. Eu não tenho a mínima ideia de quantos pecados eu cometo por dia. Foi lançado os pecados de cada um que aqui está, os pecados de cada pessoa que serve a Deus, os pecados de cada pessoa que nasceu, os pecados de cada pessoa que agora estão em tantos e tantos lugares, agora pecando, desobedecendo, blasfemando contra o Deus Todo-Poderoso. Diante disso, irmãos, a ira de Deus, o castigo que era para ser lançado sobre nós, foi lançado sobre Jesus. De vez em quando eu fico me perguntando, que tamanha angústia, tristeza, que tamanha insatisfação com tanto pecado em cima dele teve Jesus naquele momento. Porque quem já pecou, ou nós que pecamos, infelizmente, mesmo sendo crentes, a gente sabe que quando nós pecamos, nós se sentimos maus. Por quê? Porque Deus é santo. E o Espírito Santo que está em nós, ele faz com que nós venhamos sentirmos que pecamos contra o nosso Deus. Imagina só, se apenas os pecados de nós mesmos ocasiona isso em cada um de nós. O que ocasionou em Jesus? Primeiro, Deus o abandonou. Naquele exato momento ali, Deus o abandonou. Eu já escutei, irmãos, tanta besteira em relação a isso. Eu já escutei tanta besteira. Eu já escutei pessoas dizendo que na hora que Jesus falou lá, Eloi, Eloi, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns pregadores diziam que era que Deus, que é o Pai de Jesus, ele estava com tanta pena de Jesus que ele virou as costas, porque se ele ficasse olhando, ele ia acabar destruindo tudo, e aquela chuva foi o choro de Deus. Parece uma brincadeira, né? Mas já escutei isso. E o povo, eita, que pregador, eita, e um fazia assim, eita, que pregador, e eu não sabia nem o que era isso. Eu pensava que era verdade. Irmãos, mas o que a Bíblia nos ensina, e manda um recado para os pregadores que possivelmente, não sei, posso assistir esse vídeo pelo YouTube, nem eu, nem ninguém, temos o direito de interpretarmos um texto, uma perícope, sem consultarmos, ou sem ser de acordo com todo o contexto geral das Escrituras. Portanto, o erro de certas pessoas é simplesmente esse, ou de certos pregadores, né, ditos pregadores, porque falar a verdade é bom. Estão fazendo um desserviço
à mensagem da cruz, ao evangelho do reino. E nesse exato momento que Deus lança sobre Jesus todos os pecados da humanidade, Jesus diz: meu Deus, por que me abandonaste nesse momento? Irmãos, para nós vermos o quanto o nosso Deus, Ele é santo, o quanto o nosso Deus, Ele não tolera o pecado, nem o próprio Filho de Deus, que é Deus, Filho, na mesma essência, na mesma autoridade, tem o mesmo poder. Deus Pai não é superior a Jesus, também não é menor, os dois são iguais, e os três, no caso o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são apenas um Deus, que subsiste em três pessoas distintas e iguais. É o que a Bíblia vai nos ensinar. E esse Deus é tão santo, que até no momento desse, ou nesse momento aqui, que uma das pessoas da Trindade, o Santo Filho de Deus, que estava pagando o preço por toda a humanidade, Deus o abandonou. Imagina nós, Deus o abandonou porque ele se tornou naquele momento pecador. Ele se tornou pecador. Irmãos, ninguém nem pense que, porque nós já decidimos seguir a Jesus, nos arrependemos de nossos pecados, nós podemos ter uma vida aqui de qualquer jeito, não. Termos uma vida dúbia, ora no mundo, ora servindo a Deus, ora pregando, ora amaldiçoando, ora cantando, ora fazendo coisa do mundo, ora dando glória a Deus, ora dando glória ou fazendo a vontade do diabo. Fazer igual uma pessoa que eu conheço, que eu cheguei em certo ambiente e a pessoa é crente, e a pessoa começou a falar de Jesus para mim, de repente o irmão dessa pessoa falou: não confie não vá na dele não, que ele quando está com você é uma coisa, quando ele está sozinho é outra. Ele acende uma vela para Deus e uma para o diabo. O cara ficou logo morrendo de vergonha e foi logo cortando o assunto. Irmãos, o Deus que nós servimos é um Deus que é santo, é um Deus que requer santidade de todos quantos o servem. É um Deus que abandonou até mesmo o seu Filho, no momento que ele foi crucificado, porque todos os pecados da humanidade tinham sido jogados sobre Jesus. Imagina só se nós pecarmos e não nos arrependemos, ou não nos arrependermos. O próprio Deus que, nesse momento da crucificação, ele foi capaz de abandonar Jesus, porque Jesus ali se tornou pecador, ele também nos abandonará se nós não nos arrependermos. Irmãos, existe uma extrema necessidade de cada um de nós termos arrependimento em nossos corações. Porque se não tivermos, irmãos, estava conversando aqui com o diácono Josvaldo, ele conversando comigo, falou: Romualdo, eu quando subo aqui, eu sou indigno de subir. Eu falei: não só você, mas também eu, e não só eu e você, mas todos quantos dirigem um culto, pregam, são pastores, todos quantos dizem ser servo de Deus, são servo de Deus na verdade, nós somos indignos, nós somos pecadores. É pela graça desse homem chamado Jesus de Nazaré, que nós podemos chegarmos à presença de Deus, como iremos ver hoje. É por conta que aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós. É por conta daquele que Pedro fala que ele é sem mancha. O escritor dos Hebreus diz que ele é sem mácula. E ele aqui tornou-se pecador, tornou-se uma pessoa mais pecadora do que todas quantas já pisaram nessa terra, porque os pecados meus, os pecados de vocês, os pecados de todas as pessoas que existem e ainda vão existir e existiram, foram lançados sobre Jesus. Aquele que nasceu tão santo, tão perfeito, aquele que nunca pecou, ele se tornou pecador, pior do que todos que existem
e que possam ainda existir, ou que vão existir. É complicado, porque Deus está nos céus e ele está orando a Deus, falando com Deus. Os unicistas aqui, eles ficam, na verdade, eles pulam esses textos. Irmãos, meu Deus, por que me abandonaste? Isso foi o que Jesus, ele no pior momento de seu ministério, que foi esse, aonde a ira de Deus, ela foi lançada sobre ele, e ele ali teve o abandono do Deus Todo-Poderoso. Versículo 47. Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebedou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-nos, vejamos se Elias vem salvá-lo. Versículo 50. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Irmãos, abram aí, Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 10. Versículo 16. Capítulo 10, versículo 16. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho a autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Abram aí, ou mais um pouco adiante, 19 do Evangelho que segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 19, a partir do versículo 28. Capítulo 19, a partir do versículo 28. Vou ler para adiantar. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embebedaram a esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo aprovado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Irmãos, o texto de Mateus 27, versículo 50 diz: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Nesse exato momento aqui, irmãos, um momento ímpar, um momento principal
ou um dos momentos principais do ministério de Jesus. Nascimento virginal de Jesus, morte de Jesus sacrificial e ressurreição de Jesus ao terceiro dia. Nesse exato momento aqui da crucificação, quando Jesus, após cumprir o seu ministério de acordo com o que ele tinha planejado com Deus Pai e Deus Espírito Santo, a Santíssima Trindade tinha planejado. Jesus tinha passado as piores coisas que qualquer um ser humano possa imaginar até esse exato momento. Jesus aqui, já falando do julgamento, ele tinha sido preso injustamente no meio da noite, ou durante a noite, levado para a casa de Anás, levaram para Caifás. Jesus, desde o início, começou a ser esbofeteado, cuspido, blasfemado. Jesus passou a madrugada, durante a noite, adentrou a madrugada, amanheceu o dia apanhando. Jesus foi crucificado, após ser castigado severamente, até chegar esse momento, de Jesus suportar tudo, para cumprir exatamente as Escrituras, que a própria Santíssima Trindade tinha planejado. O que nos chama bastante atenção é que, em todos os momentos, Jesus foi altamente tentado pelo diabo. De vez em quando eu fico orando a Deus e falo: Deus, que o Senhor me conceda, e peço também a Deus que Ele conceda não somente a mim, mas a todos quantos servem a Ele, que nós venhamos ter os sentimentos de Jesus, porque ninguém que passou por essa terra teve tantos opositores como a pessoa de Jesus. Ninguém. O texto da tentação de Jesus, que os 3 evangelhos sinóticos registram, o Mateus, o Marcos e o Lucas, vai dizer que o diabo, ao tentar Jesus, intensamente, numa intenção muito grande, ele deixa Jesus por um momento, porque voltaria a tentar Jesus novamente. E assim ele fez. Os homens ali que eram opositores de Jesus, eles em todo momento ali ficavam procurando uma brecha, um espaço para poderem acusar Jesus. O diabo sempre ali em cima de Jesus, e Jesus confiante, firme naquilo que ele veio fazer. Até chegar esse momento aqui, irmãos. Momento crucial para o cristianismo. Infelizmente, a gente não ouve pregações sobre isso, ou sobre, retire até minhas palavras, sobre esse fato marcante, histórico, esse fato crucial para o cristianismo. As pregações que nós ouvimos, Gilberto, são pregações motivacionais, na verdade são palestras motivacionais. As pregações egocêntricas, para levantar a plateia, e a plateia começar a glorificar e levantar o bode que está, ou o lobo que quer entreter a plateia, e o lobo fica todo, eu sou tal. São inimigos da cruz de Cristo. Pregações antropocêntricas, onde o homem está no centro do universo e de todas as coisas. E esquecem, irmãos, do pilar do cristianismo, morte e ressurreição do nosso Salvador. Jesus, ao ser colocado na boca de Jesus ali aquele vinagre,
ele brada mais uma vez, em alta voz, e diz: em tuas mãos, Deus, entrego o meu espírito, está consumado. Irmãos, naquele momento, naquele exato momento, como o texto sagrado diz, o véu do templo se rasgou. Por que se rasgou? Porque a Bíblia nos ensina que lá no Antigo Testamento, desde quando o homem pecou, não eram todas as pessoas que tinham acesso a Deus, só eram os sacerdotes, profetas, só eram homens escolhidos que Deus usava, e acesso a Ele, ao Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, uma vez por ano. E para o sumo sacerdote fazer isso, ele tinha que sacrificar, primeiramente por ele, porque ele era pecador. Ele sacrificava e depois ele adentrava no Santo dos Santos, uma vez por ano. No dia 10 do mês 7, quando Jesus, irmãos, o sumo sacerdote perfeito, ele adentrou uma vez por todas no Santo dos Santos, não com sangue alheio, com sangue de bodes, de ovelhas, de novilhos, com sangue de rolinhas, mas com o próprio sangue. Ele chegou diante de Deus Pai e disse: Pai, está aqui o preço por todos quantos pecam contra o Senhor. Naquele exato momento, irmãos, o diabo ele foi obrigado a dizer: estou derrotado de uma vez por todas, porque Jesus disse: está consumado, consumado, está completado, está terminado. O diabo ali, irmãos, ele foi obrigado a reconhecer, como sempre reconheceu, a soberania de Jesus. O véu do templo se rasgou. Agora não mais só sacerdote ou sumos sacerdotes, agora não mais só aquele homem com aquelas vestes suntuantes para entrar no Santo dos Santos, mas agora, independente de qualquer coisa, de cor, de etnia, de raça, independentemente do poder que a pessoa possa ter, da condição financeira, todos têm acesso agora ao Santo dos Santos, por causa de Jesus, o sacrifício perfeito de Deus. Irmãos, quando Jesus diz, depois de ter bradado novamente em alta voz: Jesus, entrego o meu espírito. Como lemos, ele voluntariamente, ele fez tudo isso, espontaneamente, por nós. Como diz o texto sagrado, imediatamente, ou naquele momento, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Lá em João registra que ele fala: está consumado. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Os irmãos lembram muito bem, quando estudamos aqui, ainda na época do presbítero Oséias, tive o privilégio de, juntamente com ele, fazermos aqui a exposição da epístola escrita aos Hebreus. E aprendemos muito, muito. Estudamos quase um ano a epístola aos Hebreus. E os irmãos lembram que, ao lermos o Antigo Testamento e fizemos a exposição no livro de Hebreus, que lá tanto no tabernáculo como no templo que foi construído por Salomão, existia o lugar santo, aonde só tinha acesso os sacerdotes quando iam sacrificar, e o lugar santíssimo. O lugar santíssimo só tinha acesso o sumo sacerdote uma vez por ano. O lugar santíssimo simbolizava a presença de Deus. Era onde Deus ele se revelava à humanidade. E não era qualquer uma pessoa que entrava, só o sumo sacerdote uma vez por ano, no dia 10 do mês 7, na festa
que era realizada ali, de acordo com Levítico, capítulo 16. Irmãos, e por conta do sacrifício de Cristo, como iremos agora verificar em Hebreus, capítulo 9, todos nós, irmãos, temos acesso. Abram aí Hebreus, capítulo 9. Hebreus capítulo 9, irei ler para adiantar. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamada lugar santo. Estava um candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada lugar santíssimo, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso, a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu, e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo, para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados do povo que havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podia dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida, e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram expostas até o tempo da nova ordem. Versículo 11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha, espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência dos atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Irmãos, foi esse sacrifício que Jesus Cristo executou. No momento que Jesus, ele disse: está consumado, ele tinha terminado a missão dele aqui na terra perfeita. Como disse anteriormente aqui, todos os sumos sacerdotes, uma vez por ano, eles adentravam ao lugar santíssimo. Antes deles adentrarem ao lugar santíssimo, eles ofereciam sacrifícios por si mesmos, porque eram homens, porque eram falhos, porque eram pecadores também. Jesus não. Ele adentrou a um santuário, como o escritor aos Hebreus, grande apologista, homem inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: não feito por mãos humanas, um tabernáculo, não feito por mãos humanas,
Não foi necessário Jesus ele chegar no lugar santo e oferecer um sacrifício por si mesmo. Não. Ele voluntariamente deixou ser castigado, deixou-se ser humilhado. Como a Bíblia Sagrada vai nos ensinar, o Espírito Santo, falando pela boca de Paulo, vai dizer: aquele que era rico, ele se fez pobre, para que viesse nos enriquecer, não nos trazer dinheiro, bens materiais, porque isso é transitório, isso é passageiro. Se ele quiser dar a alguém, ele dá, mas o intuito dele jamais foi esse, jamais será. Mas Jesus, ele se fez homem, se humilhou, morreu, ou se entregou para pagar a Deus o preço que nós devíamos. Hoje, independentemente do lugar que nós estivermos, claro, como eu estava explicando ontem para uma pessoa, existe igreja, existe culto presencial para que nós venhamos termos aquele momento ímpar, aquele momento único, de nos reunirmos ali, e ali em assembleia, ali em assembleia ali junto com todos, nós possamos adorarmos a Deus, mas o culto que a gente presta a Deus, realmente a adoração, ele é contínuo, ele é em qualquer lugar, ele não depende de um lugar físico, de um lugar específico, ele depende unicamente de nós querermos prestarmos esse culto a Deus. E foi por causa de Jesus, ele pagando esse preço diante de Deus, ele concede a mim, ele concede a vocês, ele concede a toda a humanidade que queira servir a ele, se arrepender dos pecados, aonde estiver, irmãos, nós possamos entrarmos na presença de Deus, nós possamos ter acesso à presença de Deus, nós possamos orarmos a pessoa de Deus, nós podemos sentirmos a presença de Deus, não só uma vez por ano, não só em certo, no momento, num local específico, num lugar físico, não, mas em qualquer lugar. Isso depende de nós, e graças ao nosso Deus Todo-Poderoso, graças a Jesus Cristo. Versículo 51. Naquele momento o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Irmãos, está aqui alguns versículos, na verdade 2 versículos que são muito ou têm diversas interpretações, exatamente porque são versículos isolados. Só o próprio apóstolo Mateus, ele registra esse fato, esse acontecimento histórico, porque os 4 evangelistas, o Mateus, o Marcos, o Lucas e o João, eles registram o fato histórico da crucificação de Cristo. Entretanto, eles não registram essa parte ou esse fato aqui, de quando Jesus, ele disse, está consumado, ele bradou em alta voz e entregou o Espírito, morreu. Ali, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e alguns dizem, irmãos, que era necessário 2 juntas de bois, para que viesse rasgar o véu do templo, que tinha cerca de, segundo alguns estudiosos, 12 centímetros, ele tinha. E a questão aqui de que, quando Jesus ele ressuscita,
alguns, como diz aqui o texto, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Só Mateus registra esse fato. Portanto, interpretando esse texto aqui, de acordo com todo o contexto geral das Escrituras, que fala acerca da ressurreição de Cristo e da doutrina da ressurreição, o que nós podemos aqui interpretar com isso é que é o seguinte, é que nesse momento aqui essas pessoas ressuscitaram, mas ressuscitaram em corpos normais, em corpos físicos normais, como que elas tinham anteriormente. Com certeza, tinha pessoas aqui que já tinha bastante tempo que estavam enterradas ou sepultadas. E com certeza, pessoas que estavam, já tinham passado pelo processo de decomposição. Mas o poder da ressurreição de Jesus foi tão grande. E para provar que Jesus ia ressuscitar, no momento que Jesus morreu, alguns já ressuscitaram. Por que nós não podemos acreditar que essas pessoas, sim, essas pessoas que ressuscitaram aqui, elas tornaram a morrer. Elas ressuscitaram em corpos físicos normais, com os quais elas tinham anteriormente. Elas não ressuscitaram em corpos glorificados para nunca mais morrer. Por que eu posso afirmar isso? Exatamente porque Paulo, o Espírito Santo fala pela boca de Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, e diz que Jesus é a primícia dos que dormem. Ou seja, Jesus foi a primeira pessoa a ressuscitar para nunca mais morrer. Portanto, essas pessoas aqui ressuscitaram primeiro. Então, isso implica em nós acreditarmos que essas pessoas ressuscitaram aqui em corpos físicos e depois elas viveram um certo tempo aqui na terra e tornaram a morrer. Novamente, como qualquer uma pessoa. Aconteceu isso aqui exatamente para mostrar que o Cristo que morreu, ele iria ressuscitar ao terceiro dia. E diz o texto sagrado que essas pessoas aqui que ressuscitaram, elas apareceram a muitos ali e adentraram a cidade santa, a Jerusalém. Acredito que possivelmente deveriam morar ali. Portanto, para mostrar e dar a certeza de que Jesus, ele iria ressuscitar. Eu fico pensando como é que aquelas pessoas saíram de seus sepulcros, né? Porque devia ter pedras ali. Com o poder da ressurreição, jogou aquelas pedras com o terremoto que houve. Poder soberano de Deus afastou as pedras e as pessoas saíram em corpos físicos. Versículo 54. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Uma coisa que interessante é que esses homens aqui, o centurião, os irmãos sabem o que é um centurião? Os irmãos sabem o que é um centurião? Alguém arrisca dizer o que era um centurião na época? Sim. Vocês, mais alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Um centurião era um chefe, ele fazia parte do exército romano, era um chefe da guarda de 100 soldados. Por isso que centurião, era um chefe da guarda de 100 soldados. Aí cada região ali da Judeia tinha um centurião. A Galileia tinha um centurião, a Judeia tinha outro centurião, e 100 soldados à sua disposição para que ele viesse comandar. O centurião era um comandante de 100 soldados, e ele era comandante ou centurião do Império Romano. Estava ali a serviço do Império Romano. E diz o texto sagrado que quando
Jesus chegou a morrer, a bradar e dizer que está consumado. E houve o terremoto, houve também todos esses acontecimentos que aconteceu. Possivelmente o centurião e os soldados aqueles não presenciaram o véu se rasgar, porque eles estavam aqui. O véu estava lá no templo. Mas com certeza presenciaram um terremoto. E eles ali, quando viram tudo isso, eles disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Eles afirmaram. Reconheceram. Tarde não foi. Por quê? Porque lembra que o próprio Jesus, depois nós oramos pela irmã Josélia. Joca, levanta ela, por favor. Lembram que o próprio Jesus, ele, ao estar ali já sendo crucificado, ele disse: Pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. E esses homens aqui se arrependeram. Infelizmente, foi necessário acontecer tudo isso aqui para que eles viessem se arrepender. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós também pregamos o Evangelho, anunciamos Jesus, e as pessoas não querem de forma alguma reconhecer Jesus como Salvador. As pessoas não querem se arrepender de seus pecados. Eu não digo aceitar Jesus, porque isso é um termo errado, apesar que a gente vê esse termo sendo muito usado por aí, mas é um termo errado. Esse termo, aceitar Jesus, não é bíblico. Ele não é bíblico. Se eu não me engano, ele foi criado por Billy Graham, um teólogo batista, e eu tenho muita estima por ele, por Billy Graham. Entretanto, discordo dele nesse ponto. Ele foi a pessoa que criou a ideia do convite para aceitar Jesus, do apelo. Não sei se ele usava esse nome, apelo, que tem até um termo que eu não gosto de usar, apelo, e esse termo de aceitar Jesus. O que a Bíblia realmente nos ensina é se arrepender. Aqui o texto sagrado não vai dizer que eles se arrependeram. Não vai dizer. Mas que eles reconheceram que ele era realmente o Filho de Deus. Irmãos, que Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo, Ele possa abrir mentes, corações, abrir entendimentos de pessoas que não conhecem ainda Jesus, para que quando o Evangelho da cruz for pregado, essas pessoas venham entregar-se a Jesus verdadeiramente. Infelizmente, nós sabemos que muitas e muitas pessoas que já estão na igreja, que já se intitulam crentes, que até já se batizaram, elas não conhecem a Jesus. E não conhecem exatamente porque elas foram à igreja, ouviram sermãos, mas os sermãos não falavam do Jesus da cruz, do Jesus neotestamentário, do Messias prometido no Antigo Testamento. E a gente sabe, irmãos, que o Jesus que salva esse aqui, independentemente do que a pessoa cometeu, independentemente de que circunstância a pessoa foi reconhecer Jesus, o importante é reconhecer esse Jesus. O importante é reconhecer Ele como Filho de Deus e entregar-se verdadeiramente a Ele. Para encerrar o sermão, eu quero trazer algo aqui. Eita, agora eu parecia até um pregador pentecostal. Quero trazer algo. Eita! Na semana passada eu estava num determinado local, aí uma pessoa foi falar, ou foi se apresentar assim, aí um que estava do meu lado falou assim: vai, relâmpago de Jeová. Eu digo: eita, aí é fogo, viu? Relâmpago? Eu digo assim: eu estava aqui perto,
Estava pensando que eu estava tranquilo, mas o quê? Relâmpago de Jeová. Irmãos, para vocês, João que escreveu o Evangelho, ele era o que de Jesus? João que escreveu o Evangelho. Ele era primo de Jesus, legítimo. Maria, mãe de Jesus, ele era primo segundo a carne, né? De João, de Jesus. Maria era irmã da mãe de João. Vamos conferir isso no Evangelho? Temos que ler os 4 para que a gente venha ter esse entendimento. Os 4 evangelhos que registram o texto, ou os 3. Aqui em Mateus, 26, 27, 55 diz assim, preste atenção para que vocês possam entender. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, aquela que Jesus havia expulsado 7 demônios, Maria, mãe de Tiago e de José. Essa Maria aqui, mãe de Tiago e de José, é a mãe de Jesus. E a gente vai ver isso no Evangelho que segundo escreveu o apóstolo João. Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ou seja, quem eram os filhos de Zebedeu? João e Tiago, né? Agora, Marcos, capítulo 15. Marcos 15. Versículo 40. Diz assim: algumas mulheres estavam observando de longe, entre elas Maria Madalena, Salomé, a mãe de Tiago, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Agora, João 19, Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo João. Capítulo 19, versículo 25. Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 19, versículo 25. Eu vou ler para adiantar. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe. Lembram que só tinha falado de Maria Madalena, Maria, mãe de Mateus fala Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Agora fala, perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Lembram que o Evangelho de Mateus, ou Mateus escreveu que estava Maria, a mãe de Tiago e José, a mãe dos filhos de Zebedeu, e Maria Madalena. Lembram? Aí aqui fala, perto da cruz de Jesus estavam Maria, estava sua mãe, ou seja, já é uma que faz parte lá só tinha 3, sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então, estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ou seja, Maria era irmã da esposa de Zebedeu. João e Jesus eram primos legítimos. E o João Batista, aquele que batizava e batizou Jesus,
Isabel era prima de Maria. Eles ainda eram parentes também. Então, acredito que deu para os irmãos entenderem. Se não deu para entender, depois a gente senta e a gente revê mais uma vez. Que Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo, Ele aplique essas palavras em nossos corações, e convido os irmãos que fiquem de pé para orarmos ao nosso Deus, e assim encerrarmos o culto. Vamos orar também pela irmã Josélia, que se sentiu mal, acredito que devido a esse calor que está muito causticante, e ela se sentiu mal. Vamos orar por ela, pelos demais que estão enfermos, e agradecendo a Deus por tudo o que Ele fez por nós. Oremos ao nosso Deus. Bendito Deus, eterno, poderoso e santo Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, te agradeço.